Neste primeiro episódio da segunda temporada do podcast Equilibrando Pratos, trouxemos a doutora Patrícia Marchiori, que é formada em Biomedicina e Estética. Possui MBA em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Biomedicina e Estética. Patrícia é proprietária da Clínica de Estética Avançada Patrícia Marchiori já há mais de 7 anos e oferece tratamentos especializados para tratar a pele, proporcionando uma excelente experiência para os seus clientes. Através dos seus protocolos especializados e exclusivos, Patrícia proporciona autoestima para que as pessoas estejam melhores preparadas para equilibrarem os seus pratos. Confiram a seguir o episódio Os Segredos da Juventude, Biomedicina e Autoestima Feminina. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Equilibrando Pratos. Eu sou a Thaisa Wendhausen e para você que não me conhece, eu sou engenheira agrônoma, sou host e fundadora desse podcast Equilibrando Pratos. Nós tivemos na primeira temporada, para você que já nos acompanha aqui, nós tivemos a nossa querida Ana Lúcia Rafael, que é psicóloga, que me ajudou a fundar esse podcast, que trouxe trouxe uma imersão de psicologia para o nosso podcast, trazendo uma identidade muito forte para o nosso projeto. Infelizmente, a Ana não vai seguir mais com a gente. Ela foi muito importante para esse projeto. Eu queria aproveitar aqui esse espaço nessa segunda temporada e deixar o nosso imenso agradecimento à Ana Lúcia. E com certeza nós traremos ela em algumas participações especiais. Eu espero que isso aconteça em breve. E hoje, pessoal, eu estou muito feliz, muito satisfeita em poder trazer uma querida, uma amiga, uma excelente profissional, que eu tenho muito, muito orgulho mesmo. E apresento a vocês, doutora Patrícia Marchiori. Seja bem-vinda ao podcast Equilibrando Pratos. Obrigada a todos que estão nos vendo. Eu fiquei muito feliz com o convite e espero contribuir com algumas informações com o nosso bate-papo. Com certeza. A Patrícia, ela tem uma história, quem olha para a Patrícia pensa assim, nossa, nasceu maravilhosa, tudo deu certo na vida dela, né? De vento em polpa, sempre com esse sorriso no rosto. Parece que a vida sempre fez carinho em você, Patrícia. Mas a gente sabe que por detrás do palco existe sempre um bastidor que muitas vezes as pessoas não se dão conta. E sim, eu queria... As pessoas não sabem, né? As pessoas... Da trajetória, de Isso, tudo. Exato. Então é o que eu sempre falo, as pessoas sempre têm uma boa história para contar, nada cai do céu. E eu quis muito trazer você, Patrícia, porque assim, hoje a gente olha para você, a gente sabe que você é uma profissional de sucesso, que você é uma mulher de sucesso, uma mulher muito bem posicionada na vida, né? E uma mulher super agradável de estar perto, uma profissional super dedicada, né? Que eu admiro muito e vamos falar sobre isso mais adiante. Mas assim, vamos começar, Paty. Eu queria muito que você trouxesse para o nosso público a tua história. Quem é Patrícia Marchiori? O palco é seu. Quem é Patrícia Marchiori? Precisei pensar um pouquinho esses dias sobre quem sou eu. E tive que voltar lá atrás nas histórias, em tudo que aconteceu para chegar em quem eu sou hoje, no que eu estou vivendo hoje. E realmente, no começo de toda a carreira nunca é fácil. E não foi fácil. Teve muitas coisas no meio do caminho, mas teve coisas ruins e que no final, às vezes, o que é ruim, às vezes vem para contribuir. Vem para a gente crescer e a gente acha que vai ser algo muito ruim e de repente precisava daquilo para que você conseguisse alcançar algo muito melhor. Então eu comecei na área da estética. Na verdade, na minha vida o que eu queria era psicologia, não era estética. Olha só. Uhum. E não fiz psicologia. Eu me casei com 18 anos com o pai do Gabriel, que também está aqui junto com a gente hoje. E eu me casei
E logo no outro ano, como eu casei com 18 anos, com 19 eu fui para a faculdade, mas eu fui fazer pedagogia, porque eu queria fazer psicologia para trabalhar com criança. Por fim, entrei em pedagogia. No ano que eu me formei, que eu acho que foi 2009, eu tive o Gabriel. Aí eu tive o Gá e me dediquei somente ao Gá por um tempo. Em 2012 ou 13, 2009 o Gá, 2012, eu decidi que eu queria fazer estética. Mas não era fazer estética porque eu queria trabalhar com estética. Não pensava da forma que eu penso hoje. Seu objetivo era outro, era outra visão naquela época. Eu queria ter um pouquinho de conhecimento na área, porque eu sempre gostei. Minha mãe era cabeleireira quando eu era adolescente, então eu vivia nesse mundo da beleza, da estética. E eu falei assim, vou fazer estética para cuidar de mim. Era para isso, começou com isso. Que já é um bom motivo, não é mesmo? É um excelente motivo. Só que aí eu me apaixonei pela estética. E 2 anos depois eu acabei me formando e eu já sabia que era isso que eu queria para minha vida e eu queria trabalhar com isso. Eu queria ser uma esteticista, só que no final eu já não queria mais ser só esteticista. Eu queria me formar em biomedicina para ser uma biomédica esteta. Esse era o objetivo. E quando você se deu conta disso tudo, você tinha que idade, Paty? Posso olhar? Pode. Gente, é muito bacana, eu vou trazer isso para os nossos ouvintes. É muito bacana que assim, ó, sempre, né, nós temos aqui no Equilibrando Pratos um processo, né, para fazer o podcast. Então é legal falar isso daqui, Paty, as curiosidades, né, a respeito das gravações. Então assim, normalmente nós trazemos o convidado, nós temos uma conversa prévia com o convidado para falar do objetivo do nosso projeto e para que o nosso objetivo do projeto de Equilibrando Pratos se conecte com a história do convidado, né? Porque precisa existir essa conexão. E muitas vezes acaba que aconteceu isso com a Patrícia. Acaba que o convidado ele tem que fazer uma reflexão, uma reflexão bem profunda, do timeline da vida, né? Para estar aqui no podcast, para poder trazer os pontos que são importantes, né, Paty? Quando a gente começou a conversar sobre, eu precisei voltar. Fui lá no Facebook, fui acompanhar a minha vida através das fotos. E aí eu montei a minha vida, porque nos últimos anos, como eu falei para você aquele dia, eu vivi para montar a minha clínica, para montar meu apartamento e viver esse mundo da estética, fazendo curso. Eu deixei de ver outras coisas ao redor, porque eu foquei muito em mim. E aí eu precisei fazer uma cópia. Pode consultar a sua cola para trazer as informações aí para nós. E até foi engraçado que eu lembrei de uma coisa. Eu fiz pedagogia comecei pedagogia com 19, com 23 eu me formei e tive o Gabriel. Com 24 eu comecei a estética. Muito bem. Com 1 ano de curso de estética, eu fui indicada para trabalhar num salão que iria inaugurar em Mogi, que era até do rival do jogador. Sim. E era um salão bem bonito e eles me contrataram. Eu não estava nem formada e eu já fui contratada. Então eu demorei mais 1 ano para me formar em estética. Porque você estava trabalhando nesse salão. Eu já estava trabalhando. Sim, eu trabalhava, sim. Como eu tinha outros cursos, então eu fazia depilação, sobrancelha, acredito que eu fiz unha lá também. Sim. Então eu trabalhava com procedimentos que dava para trabalhar que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Certo. Com 23, que foi... Deixa eu achar aqui. Com 2012 eu comecei no Excelência, era o nome do salão. Em 2013 eu me formei e em estética. Em estética. Aí em 2014, que foi no outro ano, porque eu falei assim, agora eu sei o que eu quero. Eu quero ser uma biomédica esteta. Aí o propósito mudou. Não era mais o propósito de vou fazer estética para cuidar de mim, mas quero fazer estética para cuidar das pessoas. Eu queria uma carreira, eu queria ser reconhecida na profissão. Olha que legal. Queria coisas totalmente diferentes. Parece que a chave foi virando. Que maravilha. Em 2014,
com 28 anos eu comecei a biomedicina. Aí eu entrei na biomedicina e já comecei uma pós-graduação em biomedicina, em estética e cosmetologia. Foi isso, não foi em biomedicina, não. Foi em a faculdade de biomedicina e uma pós em estética e cosmetologia, que era um MBA. Você podia fazer as duas Sim, em paralelo, porque você já era formada em Sim. estética. Perfeito. Aí foi uma imersão mesmo, né? Sim, aí eu por 2 anos, eu respirei tudo que era de estética, porque eu estava fazendo a faculdade, estava fazendo a pós-graduação, não tinha tempo para nada. Eu só vivia os estudos mesmo. Uhum. Em 2015, com 29 anos, eu estava no 2º ano da biomedicina e eu me separei. E fui morar com os meus pais. Então, eu estava fazendo a faculdade, pós-graduação, com um filho pequeno, morando na casa dos pais. E aí a vida virou... E equilibrando vários pratos. Muitos pratos. Equilibrando muitos pratos. Não sei se eu estava equilibrando, não. Ou desequilibrar, alguns caíram. Não, mas é normal, né? É isso que a gente preconiza no nosso projeto, é isso. É bacana, Paty, você trazer essa parte, porque assim, o conceito até de equilíbrio O conceito de equilíbrio, o nome do projeto é Equilibrando Pratos, mas o conceito de equilíbrio que a gente debate aqui não é aquela coisa do equilíbrio perfeito, aquela coisa que você vai conseguir ter equilíbrio na vida. Porque fatalmente, existem momentos na tua vida que você vai estar mais dedicada para algumas áreas da tua vida e outras áreas você vai dedicar menos. São fases, né? São fases. Então eu imagino que nessa fase que você estava se dedicando estudando, com o seu filho pequeno, eu acredito que... Como é que ficou? Quais os pratos? Você se lembra quais os pratos que você deixou cair? Nossa, eu não tinha tempo para praticamente sair com os amigos. Eu não tinha nem tempo nem dinheiro, na verdade, porque todo o dinheiro que eu ganhava praticamente ia tudo para estudo, porque eu estava fazendo pós. Após, muitas vezes eu tinha que dormir lá, então eu tinha que pagar hotel, refeição. Na faculdade, então eu trabalhava nessa época eu trabalhava muito com sobrancelha, eu praticamente paguei a faculdade só fazendo sobrancelha. Nossa, então, que luta, hein? Foi difícil, porque eu tinha que trabalhar muito, né? Para poder ter muitas horas, valor, né? Para que desse para pagar a faculdade, pós, cuidar do filho, cuidar de mim, abastecer carro, comida e assim vai. Foi difícil, foi bem difícil nessa época. Foi um investimento, né? Foi. Um grande investimento. Eu tive que fazer escolhas. Né? Escolhas, exato. Então, não dava, por exemplo, nessa época, era a época que não dava para passear, não dava para comprar roupas, não dava. Eu tive que focar. Então, mas eu sabia, eu queria muito. Porque nessa época eu já sabia muito o que eu queria. Então, eu estava muito focada. Então, era aquilo, era o meu sonho, era ser a biomédica esteta. Era isso que eu queria. Eu só pensava nisso. E é bom, né? Porque é isso mesmo, né, Paty? Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente não... Parece que o esforço, assim, ele é um esforço, mas é um esforço gostoso de você fazer. Sim, né? Tanto é que eu tive que ver, tive que olhar para ver tudo que eu vivi. Porque, na verdade, eu esqueci tanto das outras coisas, porque eu só foquei nisso. Então, parece que a vida passou um tempo da vida que eu nem vi, fato. Hoje eu tô aqui com 38 anos e eu falo assim, gente... Passou muita coisa. Quando que eu fiz 33, 35? E o que eu tava fazendo? O quê? Você tava olhando só a linha de chegada, então, se você tava correndo uma maratona, tá? E você tava mirando a linha de chegada. Agora, não necessariamente você estava olhando o que estava acontecendo de volta. Porque você estava mirando a tua linha de chegada. Sim, exatamente Foi isso. Deixa eu abrir aqui. E aí, como eu estava fazendo o MBA, com 30 anos em 2016, já estava trabalhando bastante na época dentro do salão. E o MBA abriu a mente para algumas coisas. E eu falei, tá na hora, eu vou montar a minha sala. Lógico que não dava na época para eu abrir um espaço como é o meu hoje. Eu montei uma sala dentro de um salão. Então, eu aluguei uma sala e fui trabalhar nesse lugar. E aí, foi passinho por passinho. E o seu filho em tudo isso? Como é que ficou? Como é que foi a tua relação, Paty? Porque assim, é muito legal assim, ó, porque na tua história,
você começou, vamos supor que você começou casando, né? Porque normalmente as pessoas vai estudar, vai fazer toda essa trajetória e depois vai casar, vai ter filho, né? É o que A minha às foi vezes bem você inversa. você fez o inverso, né? E tá tudo certo, né? Cada um com a sua jornada e tá tudo bem. Então você casou com 18 anos e você foi mãe com 23, foi isso? Sim. Você foi mãe com 23 e aí você descobriu o teu propósito ali mais ou menos com uns 25, 26, pelo que eu entendi. E no meio desse percurso aí, dessa maratona que você estava correndo sem olhar para os lados, né? Só mirando a tua linha de chegada, como é que ficou o pratinho seu de ser mãe? Como é que você lidou com isso, tá? Porque eu acho que é legal a gente trazer isso, Patrícia, porque muitas vezes as mulheres elas não são encorajadas, ou elas têm medo de, assim, elas até querem fazer uma faculdade depois de serem mães, acontece de ser mãe muito cedo, elas querem até fazer uma faculdade, investir numa profissão, mas elas não são encorajadas, né? Então, assim, seria legal você trazer para o nosso público como que foi para você equilibrar esse prato de ser mãe e também correr atrás do teu sonho de ter uma carreira nessa área de biomedicina. Não foi nada fácil. Até eu lembro que no dia da formatura eu chorei muito, porque eu falei assim, eu consegui. E eu lembro que o meu diploma era pro Gá. Porque eu sabia o tanto que eu tinha deixado ele para trás. Se não fosse minha mãe na época, eu não sei. Ai, desculpa, gente. Não, faz parte do jogo. Respira, toma uma aguinha. Se não fosse minha mãe nessa época, não teria condições de eu fazer. Eu acredito que eu não teria conseguido. Minha mãe me ajudou muito. Sim. Mas foi um tempo assim que quem foi mãe do Gabriel foi minha mãe. Fato. Não dava, não tinha tempo. Eu saía de manhãzinha para trabalhar. Muitas vezes eu ia direto para a faculdade. Se passasse em casa, era para passar e pegar comer uma. Nessa época eu aprendi a comer comida gelada, porque não dava tempo. Eu pensava assim, eu vou tomar banho ou eu vou comer, né? Eu preciso dos dois. Então, o que eu faço? Eu pegava a comida, colocava no prato, colocava em cima da pia do banheiro e tomava banho, colocava uma colher de comida na boca. Olha só. Era correria e corria para a faculdade. Porque eu não queria comer salgado na faculdade, eu queria comer comida, né, que é mais saudável e sustenta, né? Então não foi muito fácil, não. Eu chegava em casa, o Gabriel tava dormindo. Já tava dormindo, porque eu chegava às 11 para frente das 11. E muitas vezes eu precisava estudar, mas eu precisava trabalhar. E aí o que eu fazia? Colocava o celular para despertar às 3 horas da manhã. O Gá lembra disso, né, filho? Olha só. E aí acordava ele um pouquinho e eu ficava estudando, aí dormia, depois acordava de novo para estudar. E foi assim por alguns anos. Então o Gá ficou um pouquinho de lado por um tempo, né, filho? Mas sabe o que é legal? Vem cá, Gabriel. Vem aqui do lado da sua mãe. Olha só, a gente vai fazer uma coisa inédita hoje. Gabriel, fala pro nosso público tudo isso que a sua mãe passou. Até eu vou chorar também daqui a pouco, tô me segurando. Era pequenininho. Ó, tudo isso que a sua mãe passou, tudo isso, você se lembra, que ela me contou, que você se lembra quando ela acordava de madrugada pra estudar. Você se lembra disso? Isso. E hoje, como que você vê a sua mãe? Tudo que ela passou, tudo. Como que você vê a sua mãe? Uma pessoa bem-sucedida, maravilhosa, linda. Olha só, gente, que bonito. Palmas. Isso é muito legal. Muito legal. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado pela tua participação. Isso é muito legal, amiga. Eu me emociono. Isso é muito legal porque, assim, as mulheres acabam sendo... As mulheres se tornam mães, acabam sofrendo muito julgamento, né? Do tipo assim, não, o filho... Você tem que ser mãe do seu filho e existe uma certa pressão para que as mulheres, muitas vezes, abram mão dos seus sonhos em prol de cuidar do filho, né? Então, só que isso acaba... É algo que pode ser muito, muito ruim, né?
pra mulher. Porque a gente se cobra muito. A gente se cobra. Não tem como não se cobrar, fato. Mas tudo que eu estava fazendo também era para ele. Era por ele. Era Sim. por ele. Porque enquanto eu estava com o pai do Gá, nós estávamos tranquilos. Sim. E depois eu tinha que começar a minha vida. E eu comecei a minha vida do zero. Então eu fui para casa dos meus pais e de lá para frente que eu comecei a crescer. Então eu não tinha nada, nada. Então eu precisava, talvez eu poderia ter começado antes na minha vida, só que esse foi o tempo da minha vida. Então eu comecei a minha carreira um pouquinho mais tarde. Então isso tudo era pelo Gá, pro Gá e para mim. E eu sabia que na minha cabeça, eu sabia que quando eu me formasse, que eu iria conseguir proporcionar uma casa para nós, uma qualidade de vida, que era uma coisa que dentro da casa dos meus pais não estava me faltando nada. Uhum. Só que estava tudo muito reduzido, então não tinha passeio, não tinha muitas saídas, não tinha brinquedos, tantos brinquedos, e assim vai. E foi um crescimento gradativo, foi aos poucos, e foi muito legal. Por outro lado, hoje eu vejo que o Gabriel entende. O Gabriel sabe os valores, ele sabe tudo como foi. Então, nada caiu do céu para nós. Hoje nós temos uma vida ok, tá muito legal pra gente, tá muito legal. Só que para chegar nisso foi difícil. E de certa forma, eu ensinei para o meu filho, com a minha trajetória, alguns valores. Valores que são importantes, né, né, Paty? E você ensinou valores pro seu filho da melhor maneira, através do teu exemplo. Foi com exemplo, Né? não foi falando. Não foi falando. Porque essa é, na verdade, a verdadeira liderança, ela é exercida através do exemplo, né? E aí, vamos lá. Bom. Aí eu aluguei a minha primeira sala. Com 31, um ano depois, eu consegui alugar um apartamento. E aí você eu e o Gabriel. Aí você foi morar sozinha com seu filho. Nós fomos morar nós dois num apartamento. Com 31. Com 31. Só que eu não tinha tempo para cuidar muito da casa. Eu não tinha dinheiro para, por exemplo, contratar alguém para cuidar do Gabriel, que tinha apenas 7 anos. E o que eu precisei? Eu precisei que ele amadurecesse muito rápido. Então, o Gabriel, com 7 anos, era dentro de um condomínio, então era seguro. Eu precisava que ele ficasse sozinho em casa de manhã. E 11h30 ele tinha que estar lá embaixo na portaria do prédio, para que eu nem precisasse subir. E pra gente almoçar no restaurante, porque eu precisava, se eu fosse fazer a comida, eu ia estar com cheiro de comida e eu ia levar mais tempo. Então, se eu trabalhasse, você ganharia. Eu ganharia mais, então comia no restaurante, estava tudo ok. Era mais fácil. Tudo contado. Tudo contado. Ah, tem um detalhe. Aí o Gá descia às 11h30, eu pegava ele e a gente ia pro restaurante. O Gabriel colocava o lixo pra fora e passava o aspirador em casa. Com 7 anos! Gente, tô chocada. 7 anos! Precisava, porque eu falei pra ele, Gá, eu consigo agora, porque na casa dos meus pais estava dormindo eu, minha irmã e o Gabriel dentro de um quarto. Então, e eu e o Gabriel dormíamos na mesma cama. Ele queria o espaço dele, eu também queria o meu espaço. E eu falei pra ele, Gá, a mamãe consegue agora alugar um apartamento pra gente. Você dá conta de ficar sozinho no apartamento de manhã? Foi tudo conversado. Foi tudo conversado. E ele falou que sim. Eu falei, eu vou precisar de ajuda em casa também. E aí foi combinado e deu tudo muito certo. Olha, Gabriel que maravilha. estava sempre 11h30 de uniforme, banho tomado, com o lanche dele que ele preparava. Gente, não era 7 anos. Olha, atenção mulheres que vão namorar com o Gabriel e casar com o Gabriel no futuro, né? Este homem está preparadíssimo para esse cargo. Não é mesmo? Ele cuida de mim, gente. Você com 7 anos ele Que faz isso, maravilha. imagina o que ele faz hoje. Com 15. E Que maravilha. aí eu pegava e ia pro restaurante. Só que era muito contado na época. E eu lembro que eu falava assim pra ele, Gá, a gente vai pro restaurante e a gente vai comer só a comida. Não dá pra gente pedir suco. Não tinha como, porque o dinheiro era contado. E aí
eu estipulei que de sexta-feira era o dia do suco. Ou o Sexta, dia do chocolate. olha só, E aí, que ele emblemático. vinha, toda sexta ele vinha no cantinho, assim, ele falava, antes de falar pro garçom, ele Aham. vinha no meu ouvido, ele falava assim, mãe, pode pedir o suco. Ai, E gente. aí eu falava, pode, filho, hoje pode. Então, foi assim por um tempo também. Depois foi melhorando, mas por um tempo teve o dia do suco, teve o dia do chocolate. É muito legal isso, Patrícia. Parabéns. Porque, realmente, E hoje o Gabriel dá valor, ele não é o menino que pede qualquer coisa a qualquer hora, ele dá valor em tudo, eu vejo isso no Gá. Então as dificuldades, na verdade, vieram para formar. para dignificar. Eu acho que as dificuldades dignificam o ser humano. E ele não é um menino. O Gabriel já é um homem com 15 anos. Parabéns, hein? Parabéns, minha amiga. Olha, eu fico muito feliz. Fico muito orgulhosa, muito feliz pela tua. Obrigada, né? Obrigada por você estar compartilhando tudo isso, porque é uma história realmente muito fantástica, uma história de superação, uma história que você começou ao contrário, casou, foi mãe, foi estudar, e filho pequeno, e equilibra vários pratos, e equilibra vários pratos. E vamos contar, amiga, vamos contar como é que você tem a sua clínica hoje. Conta pra nós o que é a clínica da Patrícia Marchiori hoje. Tá. Eu só preciso falar que aí eu fui para um outro salão depois de um tempo. Uhum. E eu fui chamada para ir para esse salão, que eles queriam que eu estivesse lá. Então, eu aluguei uma outra sala em outro local. Tive alguns problemas com a dona do local. Aham. E 4 meses depois, do dia para a noite, ela falou assim: a partir de amanhã eu não quero mais você aqui. E eu trabalhava até tarde, ela não queria que eu ficasse no salão depois do horário que eles saíam. Queria E reduzir eu esses horários. Isso, e eu precisava trabalhar, não tinha como. E aí um amigo meu me cedeu a sala para que eu ficasse trabalhando lá enquanto eu fosse montar o meu espaço, que eu teria que abrir um espaço novo. Então foi Você algo... ficou provisório um mês. Fiquei provisório um mês no salão de um amigo, que me ajudou muito. Uhum. E em um mês eu tive que montar a minha clínica, que é a clínica que eu estou hoje. Não é o espaço exatamente como é hoje, porque eu já fiz mais, Algumas acho que mudanças. 2 ou 3 reformas depois de lá para cá. E eu montei o meu espaço, que é a Patrícia Marchiori Estética Avançada. Então, aquilo que na verdade parecia que era Um sonho distante. um sonho distante e algo que seria muito difícil, ou então uma pessoa que tentou me prejudicar muito, na verdade, ela só me ajudou. Ela te empurrou para o seu caminho de luz. Sim. Que é isso que acontece. Eu acho que as pessoas que a gente encontra... Teve uma pessoa que a gente entrevistou no podcast, até tem um corte dela que viralizou, que ela fala exatamente isso. A perseguição, na verdade, muitas vezes te empurra para o teu caminho. Então, muitas vezes você encontra uma pessoa que lá é uma pedra no teu sapato. Você acha, meu Deus, o que essa pessoa tá aqui enchendo meu saco e atrapalhando minha vida e querendo me perseguir, querendo me derrubar. Mas e muitas vezes, assim, aquela pessoa, ela te tira da tua zona de conforto, que é meio clichê falar, mas assim, ela te tira do teu lugarzinho ali que você tá. Não, ela fez realmente Ela foi te isso. tirou do teu lugarzinho. Mas eu lembro que por um tempo eu tinha vontade de ir lá e falar assim, fulana, obrigado. Você Sim, não sabe o bem que você me fez. Tem que falar pra Deus, né? Obrigada a Deus por você ter colocado essa pessoa na minha vida, embora ela tenha tido, sei lá, atitudes que talvez não foram bacanas de uma certa forma, mas assim, isso é um viés da mentalidade de crescimento, né? Da gente olhar para as situações e entender que a gente precisa tirar algo de positivo daquilo, que é possível tirar algo de positivo daquilo. E a clínica de lá para cá, que é o espaço que eu fui fazendo melhorias no espaço. Eu me formei, aí eu comecei a fazer os procedimentos, que é da área da biomedicina, então toda a parte de harmonização facial. Então foi crescendo, dia a dia, ano a ano. Então já faz 7 anos que eu estou lá. Que você tem a clínica. Sim, nesse meio tempo, há 4 anos atrás, já fazia 3 que eu estava na clínica.
Eu já tinha conseguido guardar um pouquinho de dinheiro. E um dia eu falei assim, quero comprar um carro. E eu falei assim, não. Eu já tinha um carro, eu ia trocar o carro. Falei, mas eu não tenho uma casa ainda. Será que se eu pegar esse dinheiro, será que dá para dar Uma entrada? uma entrada num apartamento? E eu fui atrás, eu tinha uma amiga que era gerente no banco. E eu falei para ela, dá? Ela falou assim, vamos tentar. Gente, eu tirei o dinheiro do cofrinho. Mas Sacudiu o porquinho. Foi. E aí eu dei entrada no apartamento, eu comprei o meu apartamento. Assim, nunca que eu imaginaria que eu você sozinha iria ia conseguir. comprar um apartamento. Era algo que para mim não passou na minha cabeça quando eu comecei a estética. Não... Gente, não passou pela minha cabeça. Não sabia que eu seria capaz. E aí comprei o AP, fiquei 6 meses reformando o AP, entrei no AP. Eu e o Gá. Só que eu entrei no AP praticamente com piso, teto, tudo bonitinho, essa parte de reforma, mas armários não tinha. Fiquei 1 ano com roupas em caixa de papelão, panela em caixa de papelão. Nossa, Mas é normal, o perrengue... Não tinha o perrengue, como receber ninguém. o perrengue faz parte. Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha sofá, não tinha nada. Mas era o meu AP. Mas era o seu apartamento. Era a minha conquista. Agora, passado 4 anos, o meu AP está lindo. Maravilhoso do jeito que maravilhoso você do jeito que eu gostaria. queria. Tenho mais do que eu podia imaginar. E estou muito feliz com o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Minha agenda, graças a Deus, ela é uma agenda que está sempre... Lotada. Lotada. Gente, eu até quero dar o meu depoimento pessoal aqui, tá? Com relação ao trabalho da Patrícia. Eu já fiz alguns procedimentos no rosto, né? Os procedimentos normais de preenchimento, botox, essas coisas. E eu, antes de conhecer a Patrícia, eu fiz esses procedimentos fiz em cirurgião plástico, fiz em dentista, em profissionais renomados, tá? E tive um resultado ali que eu achava que estava ok, que estava dentro do esperado. Quando eu conheci a Patrícia, né? Eu fiquei, assim, impressionada, tá? Primeiro que, assim, com a leveza da mão dela, que ela realmente tem uma mão de fada, né? Nasceu para fazer isso. Não sei o que ela, né, faria se não fosse isso. Mas, assim, realmente é uma mão levíssima, que você não sente. Ela tem uma técnica, um protocolo todo, né? Que ela desenvolveu, né, Paty? Quero que você fale depois. E que a gente, assim, sente muito pouca dor, né? Tanto no botox. Fiz o tratamento capilar, primeira sessão, quase morri. Até fiz ela contar as agulhadas que ela me deu. Ela falou, amiga, acho que deu 48. Gente, aí ela falou o número, falou 48. Eu fiquei lá, tipo, o dia inteiro pensando, meu Deus, 48 agulhadas, 48 agulhadas. Mas aí nas próximas eu já nem senti mais tanto. Porque realmente a Patrícia, ela não faz só o procedimento, ela cuida, né? Ela cuida do paciente. E realmente é um diferencial. O resultado, você vê, eu fiz botox, tem 7 meses. Nunca que um botox durou tudo isso. Então, sou prova viva que a sobrancelha tá mexendo um pouco. 7 meses. 7 meses, gente. E aí, com os outros profissionais, eu reclamava. Falei, nossa, mas durou 3 meses, minha testa já tá lá no teto de volta. Ah, não, mas é que você faz exercício e tal. Gente, eu fiz exercício também, viu, amiga, nesses últimos 7 meses. Mas é que a durabilidade do procedimento, ela também depende de organismo, depende de marca, depende da diluição. Então, a durabilidade, mas assim, da forma que eu trabalho, eu falo, meu botox é bom. Não é bom, é excelente. Não é bom, é excelente, amiga, é excelente. E eu queria que você falasse do teu diferencial, tá? Porque aqui é o que eu dei meu relato pessoal, né? Sou super fã, declarada. Obrigada. E porque eu conheço outros profissionais de outras cidades, né? De cidades grandes, tudo. E você realmente, assim, muito me surpreendeu, que eu pensei assim, eu duvido que eu vou fazer um procedimento lá no interior vai ser melhor. Uhum. Eu desacreditei. E me falaram de você. E eu falei assim, não, vamos ver qual é dessa bonita. Né? Se ela é boa mesmo. E não é boa, é excelente, excelente. E eu gostaria que você falasse, minha querida,
sobre o tratamento de pele que você fala, que é o diferencial da tua clínica. Fala, conta pra nós. Quando a gente fala em diferencial, ele também está ligado à forma de realizar o procedimento. Então, praticamente tudo que tem de procedimento na clínica, eu já fiz em mim. E sou eu mesmo que faço em mim. Então, no começo, o que eu fazia? Por exemplo, eu ia fazer uma aplicação de toxina, ou eu ia fazer um skin booster, por exemplo. Quando eu começava a fazer em mim, eu falava assim, putz, isso dói. E quem que gosta de sentir dor? Eu não gosto. Eu também não. E aí vai a Patrícia, busca anestésico dali, busca forma de fazer. E aí, como eu fazia em mim, eu fui criando algumas coisas para minimizar isso. Então, na questão, para sentir um pouquinho de menos de dor, eu consegui encontrar alguns caminhos. E conseguiu mesmo. É verdade. E aí, por exemplo, na questão de tratamentos de pele, do que eu vendo hoje lá na clínica, a gente vê hoje muito preenchimento. E eu não trabalho só com preenchimento. Eu trabalho muito com tratamento de pele. Então, eu vou trabalhar muito com bioestimuladores, bioremodelador de colágeno. Então, sempre visando a melhorar a pele, só que de uma forma que deixe a pessoa mais jovem, só que com um aspecto natural. Então, nada de colocar grandes quantidades de preenchimento para a gente deixar o rosto esticado. Então, vamos trabalhando aos poucos, mas que você vai ter um resultado muito bonito depois. Um resultado bonito e também que dure mais, né, Paty? Sim. Uhum. Até pode ser que o tratamento leve um pouco mais de tempo, tudo, mas também a durabilidade daquilo. Durabilidade, qualidade de tecido, quando a gente fala tecido é da pele mesmo, a qualidade da pele. Porque chega depois dos 30, a gente começa a diminuir a produção de colágeno, de elastina, os coxins de gordura que dá sustentação para a pele. Então, a gente tem que pensar sempre em deixar o aspecto mais jovial. E isso a gente consegue com os bioestimuladores, com o tratamento. Aí seja bioestimulador, skin booster, que é uma hidratação injetável, microagulhamento, os peelings na região. Então, tudo. Geralmente, quando a pessoa vai para a clínica, o que eu faço? Eu monto um tratamento específico para aquela pessoa. Então, por exemplo, no seu caso, a gente vai precisar fazer bioestimulador uma vez por ano. Nós vamos fazer um PDRN a cada 6 meses, um botoquinho a cada 6 meses. Um botoquinho. Ó, já venceu. Já deu 7. Já precisa. Já precisa marcar. E aí a gente entra com preenchimento só em pontos específicos. Então, por exemplo, um preenchimento labial, que a gente vai perdendo um pouquinho até mesmo do lábio. E aí, com o tempo, vai formando as rítides na região. Então, a gente precisa repor essa hidratação. O ácido hialurônico que a gente preenche, que às vezes a gente vê essas bocas no exagero, ele serve também para hidratar. E não necessariamente que você vai ficar com uma boca grande. Aí é a quantidade de produto que você vai colocar, aonde você vai colocar e de que forma você vai colocar. E eu vou aproveitar agora, fazer uma propaganda aqui da minha querida Patrícia. A última vez que eu fui fazer preenchimento, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso retocar o meu preenchimento labial. Só que assim, eu tava cheia de coisa pra fazer, tinha podcast pra gravar, e agenda aqui, agenda ali. Eu falei assim, gente, mas aí se eu for fazer o preenchimento labial, eu vou ter que ficar, sei lá, uma semana que eu vou ficar com a boca... Porque eu não tinha feito com a Patrícia ainda, né? Eu imaginava. Como é que ia ser? Eu vou ficar com hematoma, eu vou ficar com a boca muito inchada, e eu vou ter que reagendar a reunião. Como é que eu vou, né? Fazer reunião na câmera, mas como é que eu vou estar com a boca assim e tal? Então, assim, eu fiquei adiando pra ir fazer o preenchimento. Quando eu fui fazer o preenchimento com a Paty, eu me surpreendi, por quê? Primeiro que, assim, é uma dor, aquela anestesia lá, é uma dor que eu você já vai, assim, pensando assim, puta, aquela anestesia que entra aqui, passa aqui no nariz, meu Deus do céu, você já vai pensando na anestesia, né, que já começa aí. Eu não sei o que você fez que eu não senti direito essa tal da anestesia, né? Gente, é só vocês indo lá na clínica da Patrícia pra vocês verem. Que já na anestesia ela já pega leve, já dá um jeito ali de pegar leve. Né? E pasme, eu não fiquei com nenhum hematoma na boca. Depois de 3 dias. Eu tava com a boca perfeita, sem hematoma, tal, pronta pra gravar, pronta pra fazer reunião, pronta pra
Mas pode acontecer. Às vezes o pessoal sai com uns roxinhos, sim. Claro. Tem que falar que cada um é cada um, né, Paty? Mas assim, o que eu tô comparando eu tô comparando a Thaísa com a Thaísa, Tá. né? Que eu estive com outros profissionais e assim, Minha experiência foi diferente. a experiência foi diferente e assim, com você foi uma experiência bem melhor, senti bem menos dor. Então assim, se eu tiver que fazer um preenchimento amanhã e eu tiver um compromisso 2 dias depois, eu não vou ficar desesperado. Entendeu? Porque eu sei que vai dar certo. Já deu certo. Mas eu sempre falo, preenchimento, qualquer coisa que a gente vai mexer no rosto, você tem que se programar. Por quê? Uhum. Então, eu vou trabalhar com cânula, eu vou trabalhar com agulha. E o nosso rosto, ele é cheio de vasinhos na região. Então, a gente não consegue ver exatamente alguns vasos de calibre um pouquinho mais grosso, eu consigo enxergar. Mas tem vasos de calibre muito fino que eu não consigo ver. Então, pode pegar o vasinho, estourar o vasinho ali na região e ficar o roxinho. Então, toda vez que alguém tem algum compromisso, por exemplo, a pessoa vai na clínica quarta-feira, mas no sábado ela tem um casamento, ela tem uma formatura, ela tem algo importante, eu falo, depois do seu compromisso a gente faz. Exceto quando a pessoa fala assim, não tem problema. Vou passar maquiagem, Vou se ficar, não disfarçar. tem problema, não ligo. Aí, ok. Mas eu sempre falo, se tem algum evento importante, a gente vai fazer depois do evento. Sim. Até foi o que aconteceu comigo, né? Mas eu fiquei surpreendida que realmente, assim, o período de inchaço, tudo foi bem menor. O período de inchaço foi bem menor, não teve hematoma, não ficou roxinho o lábio. E uma coisa importante tambem, que não ficou... Dá pra ver que o lábio dela não é nada exagerado. Sim, é verdade. Aí foi meio de Patrícia, o lábio. E, amiga... E o legal também é que não ficou aquelas bolinhas, sabe? Que fica aquela bolinha por dentro do lábio. Que da outra vez que eu fiz, ficou, sabe? Eu tive que voltar no lugar e colocar aquela enzima lá que dilui. Hialuronidase. Isso. As bolinhas, quando elas aparecem, porque pode acontecer, tá? Com a técnica bem realizada, vai ser mais difícil acontecer, mas ela pode acontecer. Geralmente, com uma massagem, depois você já resolve. Então, às vezes, não precisa da hialo. Aí você vai lá, faz a massagem. Acho que você fez. Acho que eu voltei lá e você fez a massagem. É verdade. Eu sempre faço. Então, sempre lábio, preenchimento de labial e olheira, eu sempre peço retorno. Verdade. Agora eu me lembrei. Bom, pessoal, então com toda essa exposição da doutora Patrícia Marchiori, nós conversamos, né? Entendemos o seguinte. A Patrícia, ela cuida das pessoas. Ela traz excelência para os pacientes. Cuidado. Qualidade de atendimento. Qualidade de produto. Certo? Qualidade de protocolo. E a gente conversou sobre isso, Paty. E a gente chegou na conclusão que você vende para as pessoas uma coisa que é muito importante. Que chama-se autoestima. Certo? Sim. E eu queria muito falar um pouco sobre autoestima, porque a gente precisa ter autoestima. A autoestima é algo que conduz a pessoa. Se a gente não presta atenção, se a gente está se sentindo bem com a gente mesmo, a gente não cuida disso, a nossa vida ela pode degringolar, de uma certa forma. A gente pode não se sentir empoderado o suficiente para lidar com os problemas, para lidar com os desafios. Quando você tá bem com você, quando você se olha no espelho e você gosta daquilo que você tá vendo, tudo fica melhor. Pode prestar atenção, quando você sai de casa e você tá com uma roupa que você gosta, você tá com uma maquiagem, você anda melhor, você fala melhor. E se posiciona melhor. Sim. E a estética, por exemplo, eu trabalho com estética facial. Gente, muda. Você volta a sorrir quando você não tá gostando de alguma coisa no seu rosto e você muda aquilo, você sai diferente. O brilho no olho, ele volta. Exato. Então, a estética, ela vai além da estética. Vai além da estética. E era isso e era exatamente isso que eu queria trazer, exatamente esse ponto. A estética, ela vai além da estética, ela toca, ela traz essa questão da autoestima, da pessoa tá se gostando.
e de uma certa forma toca na alma da pessoa, né? A pessoa transparece aquela beleza, né? Ela se... ela pega aquilo para ela, né? E se transforma, né? Assim como você citou. Geralmente, o que acontece, na maioria dos casos, quando chega em avaliação, Uhum. geralmente, quem quer grandes transformações são pessoas que estão vindo ou de uma separação, ou de algo traumático. Geralmente, pós-separação, todo mundo quer melhorar. Então, acontece muito isso. Hashtag segue a dica. E eu vejo muito isso, que a pessoa, às vezes, entra num casamento e ela esquece dela. E aí, quando sai do casamento, a pessoa quer florescer, quer voar. E uma das primeiras coisas que a gente busca é a melhora da estética. Tanto a mulher quanto o homem. Os dois. Sim, os dois. E quando a gente começa a melhorar alguns pontos, a pessoa, ela sai de lá diferente. A Com vida dela certeza. começa a Começa a mudar. porque ela tá se sentindo melhor. O start começa ali. Agora é interessante, amiga, porque até para falar isso pro nosso público, é interessante assim colocar que tanto mulher quanto homem, independentemente se você tá casado, solteiro, separado, é importante que você se cuide, né? Não interessa o seu estado civil, Não, né? eu falo que quando a gente tá casado, a gente tem que se cuidar mais do que quando a gente tá solteiro. Porque todo dia a pessoa tá ali com você. Exatamente. E outra coisa, a gente nunca sabe quando que você vai. A gente nunca se prepara para se divorciar, né? Não. E se você se divorcia e não tá bem com você mesmo, é a catástrofe, né? Porque assim, qualquer divórcio é difícil. Todo divórcio é difícil. Por mais que se entenda. E falando no exemplo pessoal, por mais que você entenda da necessidade de se separar, da necessidade de haver realmente o divórcio, não é uma situação fácil, né? Não, nunca é. Então, se a gente não tá bem com a gente mesmo, né, para enfrentar as coisas, a tua vida facilmente você pode entrar numa depressão, você não se sente bem, não consegue lidar com os problemas, qualquer coisa que aconteça você já se abala. Então, olha só a importância da autoestima, né, para as pessoas. E isso tem tudo a ver, isso se conecta muito com o nosso projeto do Equilibrando Pratos, né? E por isso, né, por toda essa obra aqui que a gente está falando para vocês, eu gostaria de anunciar para vocês que a Patrícia, a clínica da Patrícia Marchiori, será o patrocinador master do Equilibrando Pratos, nosso primeiro patrocinador. E nós estaremos aí divulgando todos os serviços que a Patrícia presta na clínica dela, como que é o dia a dia da Patrícia, para vocês conhecerem melhor o trabalho dela, porque vale muito a pena, gente. Eu super recomendo. E eu sou uma pessoa exigente demais, né? E eu tô recomendando aqui a minha queridíssima Patrícia, porque eu confio muito no trabalho dela, confio muito na excelência que ela entrega. Minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada. E não acabou ainda. Agora a gente vai passar para uma parte que vai ser a mais divertida. Que é a última, que o Alex já me avisou aqui, que já tá com... Quantos do segundo tempo aí, Alex? 45? 45 do segundo tempo. Vamos conversar sobre relacionamento, Patrícia? Tá joia. Né? Porque a gente falou de beleza, falou de carreira, falou de casamento, falou de divórcio, falou de excelência, falou de autoestima. Vamos falar um pouco de como que a gente equilibra pratos estando solteiro no ano de 2025. Tem como equilibrar? Não, eu tô te perguntando porque assim, como eu tô recentemente divorciada, /solteira, /separada, que eu não sei mais como eu me denomino, né? Como que tá? Eu falo solteira. É solteira, amiga? Eu falo solteira. Porque É pesado você falar assim, eu sou divorciada. Divorciada Eu não gosto é dessa pesado, palavra. né? Deixa eu contar uma coisa engraçada aqui, porque o público vai rir. Você sabe que quando eu conheci o meu ex-marido, é emblemático demais contar isso. Quando eu o conheci, eu trabalhava. Eu trabalhava numa empresa e ele era cliente dessa empresa. E quando a gente se conheceu, naquela época, ele estava se separando da primeira esposa. Foi em 2017.
E aí, assim, a gente foi almoçar, tudo, e tinha mais gente, né, almoçando e tal. E o pessoal tava, e claro, né, homem ali junto com... Homem já viu, né, fica tirando sarro um do outro, tal, não sei o que, vai separar, que não sei o que, tá. E aí, eu sempre fui muito sarrista, tudo muito, né, fazendo piada. Eu olhei pra essa pessoa e falei assim, viu, você sabe que uma vez que você casa, você nunca mais vai ser solteiro, você será divorciado. Olha só. E eu falei isso pra ele. E aí, eis que a vida andou, né? 2 anos depois, a gente acabou tendo um relacionamento e acabou efetivamente se casando. Agora você não gosta dessa Agora- frase. Aí ele falou assim, não, ele falou assim, esses dias atrás, a gente já separou tudo, ele falou esses dias atrás, disse, a gente tem que ver de separar no papel, né? Porque eu quero ver quando você for fazer um cadastro e as pessoas te perguntarem, você vai ter que responder, eu sou divorciada. Engole. Vai, tá joia. Tipo, ele tá se vingando. Em 2025, ele tá se vingando do que eu fiz, do que eu falei pra ele em 2017, né? Mas é engraçado. Mas então, fala solteira, amiga. Eu falo solteira. Tá. Então, solteira. Como que equilibra os pratos, Patrícia? Me conte. A gente não combinou de falar dessas coisas. Não, a gente não combinou, mas Eu não sei como equilibra a gente, prato, se- não a tem gente como. sempre, a gente sempre coloca um elemento surpresa no podcast, que se for tudo combinado, não tem graça. Tá joia. Vamos lá, ser solteira em 2025. Gente, tá difícil? Tá difícil, porque na verdade os homens hoje, a maioria, né? Existem Sim, exceções, claro. claro, assim como mulheres também. A maioria dos homens hoje estão querendo ser tratados como mulheres. Os homens não sabem os papéis deles. Eu vejo muito isso. Hoje em dia, o homem não sabe qual é o papel dele. E isso, por outro lado, algumas mulheres um pouco feministas. E não briga comigo. Não, mas depois a gente fala do conceito, não tem Tá problema. joia. E eu vejo que nessa coisa da mulher ser um pouco, querer ser independente, acho que a gente ultrapassou algumas coisas que Uhum. agora tá difícil. Tá difícil de voltar. Uhum. Talvez tenha, eu acho que a questão o feminismo, né? O feminismo, a luta do feminismo, né? No meu ponto de vista, é o que a gente preconiza, é uma igualdade de oportunidade, pronto. Uhum. Então, assim, por exemplo, se eu tô numa empresa, eu tô no mesmo nível que um colega que é homem, eu preciso ganhar igual ele, eu preciso ter as mesmos acessos, as mesmas oportunidades. E eu mesmo já trabalhei em empresas em que eu tinha o mesmo nível hierárquico com os meus colegas homens, eu ganhava menos, Uhum. tá? E trabalhava até mais. Então, assim, é injusto. Aí a gente se revolta. Sim. Então, assim, isso não tá certo, né? E também, alguns papéis também que a mulher, ela pode ter, ela tem que ter o direito também dela ter um lazer, mesmo quando ela se torna mãe, dela ter um lazer, dela fazer as coisas que o homem também faz, Sim. Uhum. né? Ela trabalhando, o homem trabalhando, então acho que o feminismo é isso. Agora, eu entendo a tua fala, quando, por exemplo, assim, não, mas eu sou uma feminista e eu não preciso de ninguém, eu não preciso do homem. Não é isso. Uhum. Deus me livre, a gente precisa, a gente quer, né? Com É certeza. bom ter um companheiro, é bom ter um homem fazendo o papel dele, que você falou. Uhum. Eu Né? vejo também que hoje a gente tem, com a rede social, a gente tem muita opção. E aí fica aquela sensação, será que eu não vou encontrar alguma coisa melhor? O paradoxo da escolha, que foi o vídeo que eu mandei para as minhas amigas hoje e postei nos meus stories, Uhum. que até é uma teoria de um psicólogo agora que eu não vou me lembrar o nome, mas o paradoxo da escolha é isso. Quer dizer, se eu tenho 2 canetas, eu escolhi essa aqui, eu fico triste porque eu não escolhi a outra. Mas quando eu tenho 100 canetas, se eu escolher uma, eu vou ficar ansiosa porque eu não escolhi as outras 99. Uhum. E aí isso cria um senso de... É igual que você tá lá no Netflix, né? Que filme eu vou assistir? Tem 3.500 filmes. Você fica mais de 1 hora, às vezes, que já era o tempo que você ia ver um filme, escolhendo para escolher um filme. Hoje, o que eu vejo, por exemplo, na minha vida, eu quero alguém que venha para somar na minha vida. E eu alcancei por mim mesma algumas
algumas regalias, qualidade de vida. Então, hoje eu estudei, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu filho, tá tudo certo na minha vida. Então, eu quero alguém que venha para somar. Claro. E aí, às vezes, fica um pouquinho difícil. A minha dificuldade hoje é essa, encontrar alguém que venha para somar. Eu Porque acho- às vezes, por incrível que pareça, nós estamos em 2025, a gente sempre ouviu falar que as mulheres eram interesseiras. Hoje nós temos os homens interesseiros. Olha só. Aí eles vão dizer assim, graças ao feminismo. Graças ao feminismo isso tá acontecendo. Mas eu acho que é importante, né, Paty, a gente ver assim, a gente encontrar uma pessoa no mesmo nível. Eu acho que mesmo nível intelectual é mais importante que até nível financeiro, sabe? Assim, é claro, né, guardadas as devidas proporções. Mas eu vejo que nível cultural / nível intelectual, tá? Até pela minha experiência, a minha experiência é pessoal, eu acho que é bem importante, assim. Né? Eu preciso de alguém onde eu admire a pessoa, eu preciso admirar a pessoa. Claro. Eu gosto quando a pessoa está num degrau talvez um pouquinho a mais que eu, para que eu olhe para ela e fale, nossa, que legal. Eu preciso disso. Eu Sim. entendi isso na terapia. Uhum. Que é o que vai fazer você admirar, né? Uhum. E é isso, eu acho que o autoconhecimento, né, que tá aqui na pirâmide, já vai, o Alex tá mandando a gente encerrar. Peraí, Alex, já vai encerrar. A gente tá aqui na base da nossa pirâmide, o que é o autoconhecimento é isso, você entender o que é importante para você estabelecer, para dar uma diretriz ali, Sim, né? você tem que ver os Ter o seus valor, valores. É aqui, né? É aqui, né? O valor, né? Quanto ao autoconhecimento, você vai ter os teus valores, você vai estabelecer a tua prioridade, o limite, que é o que você vai aguentar, e a tua coragem para você poder liderar ali a tua escolha, as tuas escolhas, na liderança da tua vida. Então, assim, é super importante isso. E a gente segue, né, Paty? Fiel aos nossos valores, que são importantes, né? Eu acho que pra gente ter um relacionamento saudável, eu falo pela minha experiência, eu também fiz anos de terapia. E a gente tem que, e assim, a gente só é feliz, não existe felicidade se você não é fiel aos seus valores. Uhum. Não existe. Você não tem paz se você não é fiel aos seus valores. A gente pode perceber que quando a gente se irrita, a gente tá incomodado, tal, pode apostar. Se você parar para refletir, você vai entender que você, de alguma forma, você não está sendo fiel aos seus valores, certo? E aí, se você encontra uma pessoa, um companheiro que não acompanha isso, que não consegue respeitar os seus valores, e você também não consegue entrar em concordância com os valores dele, da pessoa, a coisa não anda, né? Então, talvez o que a gente está vivendo hoje, pelo que eu percebi, o pouco tempo que eu estou solteira, é uma divergência muito grande de valores entre as pessoas. Tomara que a gente encontre e equilibre os pratos. Tomara. Torço por isso. Qual que é o teu recado, Patrícia, para que as mulheres e as pessoas, os homens também que estão nos assistindo, para que eles equilibrem melhor os pratos, de acordo com toda a tua experiência? De acordo com a minha experiência, que primeiro a gente tem que saber o que a gente quer, correr atrás do que a gente quer, não deixar aquilo que é importante de lado. Então, por mais que tenha algumas dificuldades e você precisa, às vezes, deixar de lado por um período, um tempo, mas saber priorizar o que é importante, que no caso, para mim, é a família, porque no final de tudo, são eles que vão estar ali do nosso lado. Amigos, a gente tem que ter, mas a família realmente é o que vai estar do seu lado. E cuidar da gente, cuidar da estética, cuidar da saúde,
Porque se a gente tá bem, a gente consegue deixar tudo ao redor bem. Com certeza. A gente tá bem, tem autoestima, estamos melhores preparados para equilibrar os pratos. Sim. Isso mesmo. Minha querida, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua parceria. Admiro muito você, muito o teu trabalho. Estou muito feliz com a tua vinda aqui, com a nossa amizade. Conta comigo, tá bom? Obrigada, amiga. Obrigada por ter me convidado. Obrigada pela nossa amizade que cresceu muito nesses últimos meses. E tô muito feliz. Que bom, fico mais feliz ainda. Pessoal, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada. Aguardem para os próximos, que será incrível. Até mais.